O universo é um palco de escalas que desafiam a nossa compreensão biológica, um vácuo imenso onde a vida floresce em pequenos e frágeis oásis de luz. No entanto, escondidos nas sombras entre as galáxias, existem predadores que não seguem as regras da física convencional, os buracos negros. Imagine um objeto com 10 vezes a massa do nosso Sol, mas comprimido em uma esfera do tamanho de uma metrópole. Ele não brilha, não reflete a luz e não emite sinais de alerta até que sua influência gravitacional se torne um abraço mortal. Ele é a representação do nada absoluto, uma singularidade onde as leis da relatividade geral de Einstein são levadas ao ponto de ruptura e o tempo se torna uma variável maleável e distorcida. Hoje, nossa simulação levará sua imaginação ao limite do impossível. Vamos observar, passo a passo e com rigor astrofísico, o que aconteceria se um desses monstros errantes entrasse em curso de colisão direta com o nosso sistema solar. O relógio da civilização humana está prestes a parar, e a gravidade, que outrora nos manteve seguros no chão, agora se tornará nossa maior carrasca. Tudo começa com um dado ignorado em um observatório de rotina nas montanhas do Chile. Astrônomos detectam um movimento incomum no Sol. Não se trata de uma mancha solar ou de uma ejeção de massa coronal rotineira que estamos acostumados a monitorar. É um desvio sutil, mas constante. Um drift gravitacional que não deveria existir de acordo com as órbitas conhecidas dos planetas. É como se o nosso astro-rei estivesse sendo fisgado por um anzol invisível, vindo do vazio profundo do espaço interestelar. Simultaneamente, telescópios de última geração, como o James Webb, registram distorções bizarras na luz de estrelas distantes, um fenômeno conhecido como lente gravitacional. O tecido do espaço-tempo ao redor de um ponto invisível está sendo dobrado como se fosse um vidro curvo de uma lupa colossal. O pânico científico se espalha rapidamente pelas agências espaciais e governos. Um buraco negro estelar cruzou a fronteira externa do nosso sistema. Os cálculos, realizados por supercomputadores em tempo recorde, são frios e definitivos. Em aproximadamente 95 anos, o objeto alcançará o coração do sistema solar, desmantelando toda a harmonia orbital que levou bilhões de anos para se consolidar. Nas primeiras décadas após a descoberta histórica, a vida na Terra parece transcorrer com uma normalidade tensa, mas o céu noturno começa a se transformar em um espetáculo de horror. Ao atravessar a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper, o buraco negro atua como uma bola de boliche cósmica de densidade infinita. Seu imenso campo gravitacional arrebata bilhões de cometas e asteroides de suas órbitas estáveis e geladas, lançando-os em direção ao interior do sistema solar, como uma barragem de projéteis em uma galeria de tiro apocalíptica. O que, antes era um espaço vasto e silencioso, torna-se um campo de detritos caótico. Chuvas de meteoros que antes duravam poucas horas, agora persistem por meses a fio, iluminando a atmosfera terrestre com rastros de fogo constantes, enquanto impactos frequentes começam a cicatrizar a superfície da Lua e de Marte. Mas o verdadeiro horror silencioso ocorre nos gigantes gasosos. Netuno e Urano, os sentinelas mais distantes, têm suas trajetórias milenares simplesmente rasgadas. Netuno é puxado para uma órbita elíptica selvagem que o afasta permanentemente do calor do Sol, enquanto Urano é inclinado ainda mais em seu eixo, perdendo todo o seu equilíbrio magnético. Plutão, o pequeno e isolado mundo de gelo, é o primeiro a ser ejetado para o vazio interestelar, transformado em um planeta errante destinado à escuridão eterna e ao esquecimento. Há 50 anos do impacto final, o invasor invisível chega à órbita de Saturno. O espetáculo mais bonito e icônico do sistema solar é a próxima vítima desta fome gravitacional. As forças de maré do buraco negro são tão violentas que os delicados anéis de gelo de Saturno são despedaçados em questão de dias, perdendo sua forma circular e transformando-se em uma espiral de detritos brilhantes. Parte desse material é acelerado a velocidades relativísticas, uma fração significativa da velocidade da luz, e sugado para o horizonte de eventos, criando um disco de acreção incandescente. Este disco começa a emitir radiação gama e raios X em níveis letais, que começam a esterilizar as superfícies de todas as luas próximas.
Júpiter, o gigante gasoso que por eras funcionou como o escudo da Terra ao desviar cometas perigosos, agora é totalmente impotente perante um inimigo muito mais massivo. Suas luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são arrancadas de suas órbitas como se fossem simples bolas de gude de vidro. Algumas dessas luas colidem entre si em explosões térmicas titânicas que iluminam o sistema solar externo, enquanto outras são lançadas como projéteis cinéticos em direção ao Sol. A arquitetura gravitacional que manteve o sistema unido por 4,5 bilhões de anos está desmoronando peça por peça, e Júpiter começa a perder suas camadas externas de hidrogênio e hélio para o vazio. Na Terra, o fim não chega por um impacto físico inicial, mas por uma influência invisível e devastadora que distorce a própria geologia e física do planeta. A Lua é a primeira a sentir o golpe de misericórdia. Ao cruzar o chamado limite de Roche em relação ao buraco negro, a gravidade da singularidade supera a coesão interna das rochas lunares. Nosso satélite natural é literalmente pulverizado, transformando-se em um anel de detritos que risca o céu terrestre com uma luz pálida, sinistra e constante. Sem a Lua para estabilizar o eixo de rotação da Terra, nosso planeta começa a oscilar violentamente, alterando as estações do ano em questão de dias e gerando ventos de superfície que ultrapassam a velocidade do som. As marés oceânicas não seguem mais o ciclo lunar. Elas sobem centenas de metros de altura, impulsionadas pela massa do buraco negro, sepultando cidades costeiras e continentes inteiros sob montanhas de água salgada. O clima global entra em um colapso total e irreversível. Furacões de categorias nunca antes imaginadas e terremotos de magnitude superior a 10 tornam-se a nova e trágica norma para os sobreviventes. A atmosfera terrestre começa a ser arrancada e soprada para o espaço pelo vento de radiação extrema vindo do disco de acreção do invasor. O céu azul que conhecemos torna-se um vermelho infernal e metálico, saturado de plasma e partículas carregadas que fritam instantaneamente toda a infraestrutura tecnológica e elétrica construída pela humanidade. Faltam apenas alguns meses para o encontro final no centro do sistema. O buraco negro agora domina o firmamento, apresentando-se como uma esfera de escuridão absoluta, cercada por um anel de luz distorcida e brilhante, conhecido como anel de fótons, ou esfera de fótons. Marte é o próximo a cair. O planeta vermelho é literalmente descascado, com sua crosta avermelhada e o que restava de sua atmosfera rala sendo succionados para o vácuo como fumaça em um exaustor. Quando o objeto chega finalmente à órbita terrestre, ocorre o fenômeno físico mais aterrador e fascinante da astrofísica: a espaguetificação. Devido à diferença extrema de gravidade entre pontos próximos, onde a força gravitacional nos seus pés é bilhões de vezes maior que na sua cabeça, a face da Terra voltada para o buraco negro é atraída com uma força avassaladora em relação à face oposta. O planeta inteiro é esticado mecanicamente como um fio de seda ou uma massa de modelar. As rochas sólidas, as montanhas e as fundações de ferro do planeta se liquefazem sob o estresse molecular extremo. Para um observador externo hipotético, o tempo pareceria congelar para a Terra à medida que ela se aproxima do horizonte de eventos devido à dilatação temporal gravitacional. Mas para nós, presos na superfície, o fim é rápido, violento e definitivo. As cidades, os oceanos e cada rastro da memória, cultura e história humana são transformados em uma corrente de átomos individuais e plasma superaquecido, fluindo para a escuridão eterna, onde toda a informação é comprimida em uma singularidade adimensional. O ato final desta tragédia cósmica se produz no encontro com o Sol. O buraco negro não simplesmente choca-se com nossa estrela como dois objetos sólidos. Ele a devora com uma eficiência matemática e aterrorizante. No que os astrofísicos chamam de evento de ruptura de maré, Tidal Disruption Event, o Sol é deformado em uma espiral agônica de plasma incandescente. A gravidade da singularidade é tão poderosa que ela literalmente desenrola as camadas de fusão nuclear da estrela. Quase metade da massa solar é lançada violentamente para o espaço interestelar em jatos de matéria térmica, enquanto a outra metade é consumida pela singularidade em um clarão final de energia que ilumina o vazio por centenas de anos-luz ao redor.
Uma última assinatura de luz antes da escuridão total. O Sistema Solar, nossa casa por 4,5 bilhões de anos e o berço de cada pensamento humano, deixa de existir em um piscar de olhos cósmico. Resta apenas o buraco negro, agora ligeiramente mais massivo e pesado, continuando sua jornada indiferente, silenciosa e predatória através dos braços da Via Láctea. Esta simulação nos lembra de que, na imensidão indiferente do cosmos, nossa luz e nossa existência são apenas um breve e frágil intervalo entre dois silêncios eternos. Se esta jornada pelos mistérios mais sombrios da física e do universo te fascinou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais simulações de escala astronômica. Qual outro desastre cósmico você gostaria que explorássemos em detalhes? Comente abaixo e até a próxima, nas fronteiras da ciência e do desconhecido.